O meu muito bom dia para vocês, professor Edmilson, ok? Uma manhã de segunda-feira que já está sendo aquecida pelo sol, né? Amanheceu um pouco frio, mas nós já estamos aí firmes e fortes, né? Devidamente isolados nessa crise pandêmica, né? E a gente pensa e tem muita gente orando para que tudo isso acabe e acabe rápido, não é verdade? Nós iremos, então, fazer uma aula aqui de revisão, tá? Sétima série, Colégio Liceu. E eu queria muito falar hoje sobre o renascimento cultural, que, é claro, é matéria que está no livro, né? Que é conteúdo de prova, ok? Eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o nosso livro, ok? Vamos compartilhar o nosso livro com vocês, da sétima série, compartilhado, ok? Já está aqui Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento Cultural, tá? O primeiro parágrafo aqui da página 174 já fala, já caracteriza algumas coisas importantes do Renascimento Cultural. Fala que foram as transformações sociais, econômicas, que atingiram a Europa e manifestaram-se também em outros campos, como a cultura e as artes. Então, esse movimento cultural, chamado de Renascimento Cultural, ele foi um movimento que se inicia na Itália, por volta do século XIV, e se estende por toda a Europa e vai até o século, aliás, além do século XVI. Os artistas, os escritores, os pensadores renascentistas, eles expressavam suas obras, né? Os seus valores, as suas ideias e a sua nova visão de mundo, né? Em uma sociedade que estava saindo daquele período de crise medieval, lembrando que a Idade Média, pejorativamente conhecido como Idade das Trevas, pouco contribuiu para o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da cultura. Afinal de contas, aquela grande instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha uma visão assim muito obscura da ciência, inclusive não deixava os cientistas com as suas inovações técnicas deixar em público as suas conquistas e as suas descobertas, ok? Então, na Idade Média, grande parte da produção intelectual dos artistas, elas estavam relacionadas, estavam ligadas à igreja. Já na Idade Moderna, a arte e o saber, eles voltaram-se para o mundo concreto, tá? Para a humanidade e a capacidade, a própria capacidade que a humanidade tinha e tem de transformar o mundo, ok? Como eu disse, o Renascimento ele teve a sua origem na Península Itálica, que era um centro comercial muito dinâmico lá no Mediterrâneo, uma economia dinâmica, rica, né? E houveram, na verdade, muitos excedentes de produção, e foram esses excedentes, tanto de obras de arte, como também excedentes de mercadoria para o consumo, né? Seja de alimentos, seja de roupas, fez com que esse lugar, a Itália, se tornasse um centro de muitos encontros de muitos povos do passado, ok? E aquilo bombou e foi assim um fator determinante para que a Itália fosse o berço do Renascimento que mais tarde se espalhou por todo o mundo, ok? A Itália era favorecida pelo grande número de obras da antiguidade, inspirou, na verdade, os artistas do Renascimento, né? A literatura e o pensamento da antiguidade da Grécia e de Roma serviram de referência para os escritores renascentistas. Então, eles pegavam essas obras, né, que desde muito tempo estavam engavetadas e começaram a dar vida a essas obras gregas, né, belíssimas obras gregas. Tem as esculturas gregas, os filósofos gregos. Então, tudo isso foi sendo trazido à tona agora para aquele contexto italiano, ok? E o negócio foi tão bom
né, que essa nova visão artística, nova visão cultural, ela começa então a sufocar aqueles velhos conceitos da Idade Média, tá? Que na verdade todo mundo estava de saco cheio de ser praticamente um servo da Igreja Católica. Algumas características do Renascimento, ok? Os renascentistas, em primeiro lugar, eles rejeitavam os valores feudais, né? Tomara que vocês não tenham se esquecido do que das características, né, do sistema feudal, ok? O sistema feudal, ele foi uma época da Idade Média na Europa, onde a maioria das pessoas elas moravam em áreas rurais, né? Moravam em feudos, né? O grande senhor feudal, também chamado de grande sucerano, possuidor de muitas terras, ok? Tinha para trabalhar para ele os chamados servos, ok? Os servos eles recebiam parte das terras dos senhores feudais para desenvolver essas terras na agricultura. Então, tudo aquilo que os servos, dentro da agricultura, dentro da área do senhor feudal, eles produziam, grande parte era para o próprio senhor feudal, e o que sobrava, os excedentes dessa produção, iam para a sobrevivência dos servos. Então, durante muito tempo na Idade Média, o período chamado feudalismo, ele na verdade, ele desenvolveu-se dessa maneira, ok? Sem muito alarde, sem muito desenvolvimento, ok? E quando você começa a entrar, né, quando o Renascimento começa a se desenvolver, eles se opunham a toda essa prática que para os renascentistas já estavam totalmente ultrapassado, e o ser humano era muito capaz de produzir além daquilo que ele imaginava, ok? Na Idade Média tinha-se a visão do teocentrismo, né? Ou seja, Deus acima de todas as coisas. Teo significa Deus e centrismo, centro, Deus no centro. Deus no centro da política, Deus no centro da ciência, Deus no centro da família, Deus no centro da cidade. Então, essa ideia no Renascimento ela foi sendo substituída aos poucos. Já não era mais o teocentrismo, agora era o antropocentrismo, antropo-homem, centrismo, centro, homem no centro de todas as coisas, ok? Os renascentistas achavam que essa ideia do velho, né, do velho modo como as pessoas viviam lá no feudalismo, já era uma ideia ultrapassada, eles estavam envolvidos em uma questão mística demais e agora eles queriam explicações, ok? Um dos traços marcantes, na verdade, do Renascimento era o racionalismo, né? O racionalismo é baseado nas convicções de que todo ser humano podia explicar e podia dar razões, né? E até do modo como a natureza funcionava. Então, o racionalismo buscava explicar através da razão, através da ciência, ok? A movimentação de tudo o que acontecia na natureza, tá? De forma a compreender o universo, ok? E aí os cálculos matemáticos também começaram a aparecer, ok? E outra característica importante do Renascimento foi o humanismo. O humanismo, ele valorizava o ser humano, ok? E para os renascentistas, né, humanistas, o ser humano era considerado uma obra-prima perfeita de Deus. Então, por que não esse ser humano que é obra perfeita e prima de Deus, ele não se desenvolver, ele não buscar no racionalismo, no humanismo, né, o seu progresso, o desenvolvimento para que outras coisas importantes acontecessem em nosso meio, ok? Então, veja vocês, isso é o renascimento cultural. Estou aqui usando a barra de rolagem, ok? Por que nasce na Itália? E o renascimento cultural não nasce em outro lugar. A Itália, como eu já disse para vocês, ela estava muito bem localizada, né? Na Península Itálica, local de grandes encontros de muitos povos diferentes. Eles navegavam ali aquele mar Mediterrâneo, vindo da África, vindo da Ásia, ok? E ali naquele contexto comercial,
eles começavam então a fazer as suas trocas, não somente trocas de materiais, ok? Mas trocas culturais também, ok? Vinham novidades de fora, esculturas de fora, pessoas com idiomas diferentes, com modo de se vestir diferente, com uma ideia de cultura diferente, e tudo isso foi somando-se e enriquecendo, né, um maravilhoso renascimento cultural europeu, ok? Então, note vocês aqui, eu estou passando ainda a barra de rolagem, né? E é importante nós salientarmos aqui também, né, as inovações técnicas renascentistas, ok? Inovações técnicas renascentistas, conhecimento, novos conhecimentos científicos, né? E uma das pessoas que se destaca muito, que contribuiu muito, né, nessa nova forma de viver, nesse estilo de vida novo de viver, foi o Leonardo da Vinci, ok? Como está aqui na página 180 do livro. Tá? Leonardo da Vinci, ele entra para a história como o renascentista que mais se aproximou dos ideais iluministas. É muitas vezes chamado de o homem universal. Olha só que coisa interessante, o homem universal. O Da Vinci também ele dedicou muito tempo à pesquisa sobre o funcionamento do corpo humano. Ele era praticamente um gênio. Ele navegou, ele foi desde lá para a área da arquitetura, veio para a ciência, voltou para a medicina, foi para o campo das artes. Ele realmente faz jus a esse apelido que ele tinha, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Outra coisa interessante do Renascimento, né? Algumas características que eu estou falando aqui, eles pregavam a volta à natureza, ou seja, eles eram naturalistas, tá? Eles queriam não apenas ficar contemplando o belo que a natureza oferecia a eles, mas eles também, é claro, ele pregava essa volta à natureza, né? O homem ele ser mais, digamos assim, chegado à natureza. E também eles eram hedonistas, né? Eles defendiam o prazer individual como o único bem possível, gostavam de sentir prazeres, né? Eles eram hedonistas, uma sociedade hedonista. Aliás, tem muita gente em nosso meio hedonista, né? Que ele gosta muito de sentir prazeres, né? E muitos prazeres, até prazeres que não são muito, digamos assim, normais a pessoa buscar certos tipos de prazeres, como, por exemplo, drogas, como, por exemplo, a questão do sexo ilícito, ok? Então, os renascentistas, eles desenvolveram uma ideia de que o hedonismo, que é a busca do prazer, fazia com que o potencial humano ainda aumentasse mais e traria uma certa felicidade para o modo de vida, sabe, de uma pessoa do Renascimento, ok? O Renascimento também ele trouxe o renascimento urbano. Lembra vocês que na Idade Média europeia ela foi marcada por uma organização que era predominantemente rural. As invasões bárbaras do século V levaram ao declínio das cidades do Império Romano, aumentando a importância dos campos para habitação e produção econômica. Essa situação iria mudar a partir apenas do século XI, quando entra em cena o chamado Renascimento Urbano, né? A ruralização da sociedade medieval não significou a extinção das cidades. Só que as cidades, naquele tempo da Idade Média, não eram tão desenvolvidas assim, ok? Então, as cidades medievais elas foram crescendo com o tempo, né? Formando, então, os burgos, né? Que eram grandes aglomerações urbanas de pessoas que saíam lá dos seus feudos. Estou ainda falando da Idade Média, do feudalismo, e com o tempo esse regime feudal, esse modo de vida feudal, ele foi perdendo espaço, ok? As pessoas que saíam dos feudos iam para os burgos, né? Que eram grandes vilas, e essas vilas se tornaram grandes cidades, e que, na verdade, no primeiro momento, era uma extensão do mundo do senhor feudal.
ok? E com o tempo, os senhores feudais, eles foram também perdendo o prestígio, foram perdendo as terras, ok? Porque as cidades começaram a se desenvolver nesse chamado renascimento urbano, ok? Então, os burgos, né, por serem fortificados e se localizarem próximos às rotas comerciais, interessante que eles eram inteligentes. Eles faziam as cidades perto de onde tinha muito movimento de pessoas indo, voltando, de comércio, de, sabe, mercadorias, de novidades culturais. Então, as cidades sempre estavam próximas e foram desenvolvendo no meio onde tinha muita movimentação de pessoas, ok? E as cidades, aos poucos, foram se tornando mais seguras, ok? Principalmente para manter as estruturas de banco, né? Imagine você uma cidade que não tem como dar segurança aos banqueiros, né? O que seria, ok? Então, uma classe de comerciantes, ela foi se formando, ok? Dentro dos burgos, e essa classe mais tarde foi chamando-se, foi denominada burgueses, ok? Então, com o aumento da sua importância econômica, as cidades elas foram se expandindo. Mais pessoas passaram a morar nas cidades, resultando na ampliação dos muros que demarcavam os limites. Porém, esse crescimento gerou uma grande aglomeração de pessoas para o número da época, ok? Então, as cidades foram crescendo, a população aumentando, só que não tinha infraestrutura, ok? Para você ter uma ideia, haviam cidades que chegavam a ter mais de 100 mil habitantes. Isso era um absurdo para aquele período que eu estou falando, no começo ali da Idade Moderna, né? Não havia práticas onde a saúde pudesse prevalecer, tá? Desses burgos nessas cidades, né? O saneamento básico não existia, ok? As pessoas, elas praticamente não tinham uma água, entendeu? Potável, em que a pessoa pudesse ficar tranquila quando bebesse, né? Então, esses locais, eles foram transformados em locais de propagação de epidemia. E olha que nós estamos vivendo uma época de epidemia, né? Na verdade, se tornou uma pandemia. A pandemia é quando uma enfermidade atinge o mundo inteiro por completo, ok? Então, dentro dessa situação, nesse período que eu estou falando para vocês, essas cidades e os burgos, eles se tornaram locais sabe, propícios à propagação de muitas epidemias, até acontecer a chamada peste negra, né? As pulgas infectadas dos ratos, né? Uma bactéria começam a picar os seres humanos e transmitirem a chamada peste bubônica, né? Ou seja, também conhecida como peste negra. As pessoas tossiam e as pessoas começaram a não mais transmitir a doença, entendeu? A doença não era mais transmitida apenas pela picada das pulgas dos ratos, mas eram também disseminada pelo ar, ok? Pelos espirros, pelo contato entre as pessoas, de modo que 1/3 da população europeia vieram a falecer. Foi uma catástrofe inimaginável, terrível, muito, mas muito pior do que o Covid-19, né, que é o coronavírus que infelizmente nós estamos enfrentando hoje, ok, gente? Para terminar a aula, eu quero falar sobre, mais uma vez, sobre as grandes navegações, ok? As grandes navegações, ela foi um período muito importante, principalmente para Portugal, né? Portugal, ele também se localiza dentro de uma península, né? Península Ibérica, ok? O renascimento cultural, ele vem da Península Italiana, e as grandes navegações vieram de Portugal e Espanha, localizadas na Península Ibérica, né? E só para a gente relembrar aqui alguns detalhes, alguns fatores que explicam esse pioneirismo de Portugal. Por que nasceu em Portugal as grandes navegações? Afinal de contas, foram pelas grandes navegações que outros povos foram descobertos pelos europeus, ok? A América, o continente americano, o continente asiático, a própria África, ok? Então, as grandes navegações, elas realmente trouxeram muitas novidades, muitas descobertas para a época. E alguns fatores explicam por que Portugal saiu na frente.
Por exemplo, Portugal ele já tinha, em primeiro lugar, desenvolvido um conhecimento náutico, ok? As caravelas eram mais leves e práticas, e por isso foram considerados como uma grande invenção da época, né? Facilitadora, facilitou muito, né? Nessa era dos descobrimentos, em que as primeiras grandes navegações predominavam os mares. Essas caravelas elas eram muito mais flexíveis, mais versáteis, né? E isso permitia, na verdade, um melhor contorno, né, dos locais onde eles iam fazer as suas colonizações e as suas descobertas, ok? Existia também, em segundo lugar, o interesse da sociedade, né, na expansão do comércio. Então, os portugueses eles estavam muito interessados em expandir a própria atividade comercial de Portugal. Ok? Houve, em terceiro lugar, o investimento estrangeiro. Ok? Muitas pessoas de fora começaram a investir nas grandes navegações que, olha, tinha que ter muito dinheiro envolvido, muito ouro envolvido para pagar, né, os grandes navegadores, para investir neles, para fazer barcos, para ter equipamentos como bússolas, quadrantes, ok? Então, essas grandes navegações, elas realmente foram responsáveis por transformar Portugal na maior potência do mundo daquela época, entre os séculos XV e XVI. Ok? Nenhuma nação chegou perto de Portugal. Claro que com o tempo Portugal ele foi perdendo todo esse poder que Portugal tinha. E a gente não pode se esquecer que a posição geográfica de Portugal, ela foi muito importante também, ok? Posição geográfica que quando alguém abria a janela da sua casa dava, entendeu, para aquele grande mar azul, mar, né, o Oceano Atlântico, na verdade, né, que foi pelo Oceano Atlântico que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, que Cristóvão Colombo ele vem e conquista a América, ok? Então, essa posição geográfica também foi um fator muito importante que fez de Portugal o chamado Bam Bam Bam, né? Das grandes descobertas. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Uma aula de revisão importante, a nossa prova já está chegando, né? A prova de avaliação parcial, ok? E eu vou já divulgar os conteúdos que eu irei solicitar para que vocês estudem, tá? E o que foi falado hoje, com certeza, estará na avaliação parcial. Gente, muito bom dia a todos, obrigado pela atenção, um grande abraço do seu professor Admilson.